Imagine Roma à meia-noite. Os sinos não chamam para a missa. Avisam como um presságio que algo fora do comum vai acontecer nos salões iluminados do Vaticano. Portas discretas se abrem, cortinas pesadas abafam risos nervosos, copeiros deslizam com jarras de vinho especiado. Nesta noite, dizem, não há sermão. Há plateia. E no centro do palco, o homem capaz de transformar o sagrado em instrumento, Rodrigo Borgia, agora Papa Alexandre VI. Você já ouviu o rótulo preguiçoso, o mais pervertido da história, e talvez conheça a palavra-senha, o banquete das castanhas, mas rótulos confortam, análises incomodam. Hoje vamos arrancar os véus. O que foi encenado, por que foi encenado e como esse espetáculo virou munição para guerras de poder que extrapolam qualquer fofoca. Fim do século XV. A Itália não é país, é tabuleiro. Florença oscila entre luxo e penitência. Veneza soma navios. Milão contrata espadas. Nápoles vigia tronos frágeis. Roma é altar e mercado ao mesmo tempo. Benefícios eclesiásticos circulam como títulos financeiros. Indulgências abastecem obras e cofres. Cargos mudam de mãos ao ritmo de alianças. Nesse ambiente em que fé e cálculo dividem a mesma mesa, cresce Rodrigo Borgia, jurista hábil, negociador frio, encantador paciente. Sua eleição em 1492 não entroniza apenas um papa, coroa um gestor de redes. A fumaça branca sobe da Capela Sistina e, junto com ela, uma mensagem. O trono de Pedro está com quem domina pessoas, pactos e palcos. É aqui que a família deixa de ser esfera privada e vira eixo de governo. César Borgia, o braço armado, laboratório vivo de ciência política renascentista. Lucrécia, a peça de xadrez mais valiosa nas mesas diplomáticas, ora ponte com Nápoles, ora com Ferrara. Joffre, moeda em feudos do sul. O Vaticano opera como quartel-general dinástico. Cardeais viram vetores de influência, embaixadas, corredores de intrigas. A cidade, pulmão que respira boatos ao amanhecer e propaganda ao anoitecer. Alexandre VI entende um princípio que os adversários preferem ignorar. Rituais decidem realidade. Procissões organizam consenso. Bulas funcionam como software jurídico. Banquetes como reuniões de conselho com música. E então irrompe o rumor que atravessa séculos. Outubro de 1501. Salões dos apartamentos Borgia. Afrescos antigos fitando silenciosos. Mesas pesadas de prata. Bailarinos, músicos, cortesãos e cortesãs. Castanhas rolando no mármore. O mestre de cerimônias Johann Burchard teria registrado, seco, burocrático, como quem assina um inventário, a noite que inflamaria a imaginação, jogos indecorosos, prêmios por desempenho, hierarquias testadas diante de olhos seletos. O objetivo? Prazer? Também, mas sobretudo pedagogia do poder. Quem aceita regras dentro do palácio obedece melhor fora dele. O espetáculo instrui, o Papa premia. César executa, Roma assiste. Antes de transformar rumor em veredito, ajuste o foco. O Renascimento converte imagem em infraestrutura. Pintores, poetas e tipógrafos não distribuem apenas beleza, espalham versões. Embaixadores rivais caricaturam inimigos. Frades moralistas precisam de exemplos para bradar. Cortes competidoras exploram qualquer deslize para ganhar vantagem. O caso Borgia é alvo perfeito, um papa que centraliza poder e não disfarça o tom dinástico. Se a noite aconteceu exatamente como o libelo mais famoso descreve, debate legítimo. O que não está em debate é o método, confundir o sagrado com o espetáculo, usar plateia como contrato de lealdade e transformar boato em ferramenta. Repare na engenharia. O brilho dos salões funciona como camuflagem para martelos que batem no outro quarto. O projeto militar de César. Cidades do centro-norte caem em sequência. Condottieri trocam fidelidades, fortalezas ganham engenharia moderna. Quando o ferro se move, a teologia chega depois e explica. A paz também é forma de piedade. A corte absorve e devolve em gesto. Lugares marcados, ordens sopradas, presentes calculados. Dentro dessa caixaria cênica, o banquete, real, exagerado ou híbrido, vira símbolo perfeito. E símbolos valem mais que atas quando uma época está nervosa. Por que essa história colou em Alexandre VI com tanta força, enquanto outros príncipes igualmente mundanos ganharam indulgência póstuma? Porque os Borgia exibiram o mecanismo. Não operaram apenas nos bastidores, acenderam as luzes. Transformaram o privado em instrumento, o salão em chanceleria, a festa em instrução oficial. Em uma sociedade acostumada à contradição, ver o palco montado produziu raiva e fascínio. A plateia não esquece quando percebe que também é personagem. Há uma última tensão neste primeiro ato, o teatro moral dos adversários. Florença ainda ecoava brasas de Savonarola.
No norte da Europa, monges inquietos contavam indulgências e sussurravam: "Isto não termina bem." Embaixadas de França e Espanha alternavam elogios táticos e punhaladas retóricas. Ao concentrar tanto capital político numa família, os Borgia atraíram o magnetismo da culpa. Bastava um relato picante, verdadeiro, editado ou forjado, para colar a máscara. E quando uma máscara cola em Roma, o mundo inteiro aplaude ou vaia por séculos. Imagine Roma à meia-noite. Os sinos não chamam para a missa, avisam como um presságio que algo fora do comum vai acontecer nos salões iluminados do Vaticano. Portas discretas se abrem, cortinas pesadas abafam risos nervosos, copeiros deslizam com jarras de vinho especiado. Nesta noite, dizem, não há sermão. A plateia. E no centro do palco, o homem capaz de transformar o sagrado em instrumento, Rodrigo Borgia. Agora, Papa Alexandre VI, você já ouviu o rótulo preguiçoso, o mais pervertido da história, e talvez conheça a palavra senha, o banquete das castanhas. Mas rótulos confortam, análises incomodam. Hoje vamos arrancar os véus. O que foi encenado, por que foi encenado, e como esse espetáculo virou munição para guerras de poder que extrapolam qualquer fofoca. Fim do século XV, a Itália não é país, é tabuleiro. Florença oscila entre luxo e penitência. Veneza soma navios, Milão contrata espadas, Nápoles vigia tronos frágeis, Roma é altar e mercado ao mesmo tempo. Benefícios eclesiásticos circulam como títulos financeiros, indulgências abastecem obras e cofres, cargos mudam de mãos ao ritmo de alianças. Nesse ambiente em que fé e cálculo dividem a mesma mesa, cresce Rodrigo Borgia, jurista hábil, negociador frio, encantador paciente. Sua eleição em 1492 não entroniza apenas um papa. Coroa um gestor de redes. A fumaça branca sobe da Capela Sistina, e junto com ela uma mensagem. O trono de Pedro está com quem domina pessoas, pactos e palcos. É aqui que a família deixa de ser esfera privada e vira eixo de governo. César Borgia, o braço armado, laboratório vivo de ciência política renascentista. Lucrécia, a peça de xadrez mais valiosa nas mesas diplomáticas, ora ponte com Nápoles, ora com Ferrara. Chilfré, moeda em feudos do sul. O Vaticano opera como quartel-general dinástico. Cardeais viram vetores de influência. Embaixadas, corredores de intrigas. A cidade, pulmão que respira boatos ao amanhecer e propaganda ao anoitecer. Alexandre VI entende um princípio que os adversários preferem ignorar. Rituais decidem realidade. Procissões organizam consenso. Bulas funcionam como software jurídico. Banquetes como reuniões de conselho com música. E então irrompe o rumor que atravessa séculos. Outubro de 1501. Salões dos apartamentos Borgia. Afrescos antigos fitando silenciosos. Mesas pesadas de prata. Bailarinos, músicos, cortesãos e cortesãs. Castanhas rolando no mármore. O mestre de cerimônias Johann Burchard teria registrado, seco, burocrático, como quem assina um inventário, a noite que inflamaria a imaginação. Jogos indecorosos, prêmios por desempenho, hierarquias testadas diante de olhos seletos. O objetivo? Prazer? Também. Mas, sobretudo, pedagogia do poder. Quem aceita regras dentro do palácio, obedece melhor fora dele. O espetáculo instrui, o Papa premia, César executa, Roma assiste. Antes de transformar rumor em veredito, ajuste o foco. O Renascimento converte imagem em infraestrutura. Pintores, poetas e tipógrafos não distribuem apenas beleza, espalham versões. Embaixadores rivais caricaturam inimigos. Frades moralistas precisam de exemplos para bradar. Cortes competidoras exploram qualquer deslize para ganhar vantagem. O caso Borgia é alvo perfeito, um papa que centraliza poder e não disfarça o tom dinástico. Se a noite aconteceu exatamente como o libelo mais famoso descreve, debate legítimo. O que não está em debate é o método, confundir o sagrado com o espetáculo, usar plateia como contrato de lealdade e transformar boato em ferramenta. Repare na engenharia. O brilho dos salões funciona como camuflagem para martelos que batem noutro quarto. O projeto militar de César. Cidades do centro-norte caem em sequência. Condottieri trocam fidelidades. Fortalezas ganham engenharia moderna. Quando o ferro se move, a teologia chega depois e explica. A paz também é forma de piedade. A corte absorve e devolve em gesto. Lugares marcados, ordens sopradas, presentes calculados. Dentro dessa caixaria cênica, o banquete, real, exagerado ou híbrido, vira símbolo perfeito. E símbolos valem mais que atas quando uma época está nervosa. Porque essa história colou em Alexandre VI com tanta força
enquanto outros príncipes igualmente mundanos ganharam indulgência póstuma, porque os Borgia exibiram o mecanismo. Não operaram apenas nos bastidores. Acenderam as luzes. Transformaram o privado em instrumento, o salão em chanceleria, a festa em instrução oficial. Em uma sociedade acostumada à contradição, ver o palco montado produziu raiva e fascínio. A plateia não esquece quando percebe que também é personagem. Há uma última tensão neste primeiro ato, o teatro moral dos adversários. Florença ainda ecoava brasas de Savonarola. No norte da Europa, monges inquietos contavam indulgências e sussurravam: "Isto não termina bem." Embaixadas de França e Espanha alternavam elogios táticos e punhaladas retóricas. Ao concentrar tanto capital político numa família, os Borgia atraíram o magnetismo da culpa. Bastava um relato picante, verdadeiro, editado ou forjado, para colar a máscara. E quando uma máscara cola em Roma, o mundo inteiro aplaude ou vaia por séculos. Alexandre VI morto, a cidade tenta reparar o palco. Júlio II calça elmo e transforma a arte em propaganda de pedra. Bramante, Michelangelo, Rafael, basílicas e paredes que pregam com tinta o que sermões não segurariam sozinhos. Leão X reveste a liturgia com música e magnificência médica. É o esplendor dos Médici vestindo Roma. Paulo III abre o manual do parafuso. Convoca Trento. A mensagem subterrânea de 3 pontificados é clara: fechar a porta que Alexandre teria escancarado entre altar e salão. Reencantar o rito, disciplinar hábitos, blindar o sagrado do uso cínico. É irônico combater um teatro indesejado com uma teatralidade do sublime. Luz, incenso, polifonia, para devolver mistério ao gesto. A estratégia institucional não elimina tentações, nenhuma estrutura faz isso, mas ergue cercas de significado. Quando símbolos significam, resistem. Quando viram cenário, rendem-se ao diretor do momento. Esse talvez seja o legado mais útil do caso Borgia, uma vacina. Não contra pecados privados, humanos de toga e manto sempre pecaram, mas contra o vício público de usar o rito como instrumento de plateia. No curto prazo, a vacina doeu. Cisma, guerras religiosas, sangue nos campos alemães e franceses. No longo prazo, ensinou que instituições sobrevivem quando não entregam o altar às demandas de espetáculo. E César? Sem o pai, o duque que inspirou Maquiavel vira presa de circunstâncias. Ainda exibe golpes de gênio, mas o relógio mudou de dono. Fernando de Aragão joga a mão espanhola. Adversários italianos cobram juros. A sorte, sempre amante volúvel, troca de parceiro. Quando César cai, cai também a pretensão de um estado papado bórgio no mapa peninsular. O projeto se dissolve em estados mais tradicionais e numa Roma que decide governar com mármore, e não com banquetes. Voltemos ao rótulo, o mais pervertido. Ele gruda porque dá prazer moral, alivia culpas coletivas despejando tudo em um vilão funcional, mas reduz. Alexandre VI é também o jurista que navegou alianças complexas, o político que compreendeu o papel da imagem no novo ecossistema tipográfico, o patrono que, por interesse e gosto, alimentou artes e letras. Nada disso absolve seus excessos, contextualiza. A história não é tribunal medieval, é oficina de compreensão. Quem quiser condenar só com o libelo do banquete faz justiça poética e péssima historiografia. E se tudo isso for exagero, outra pergunta legítima. Vamos à resposta honesta. Há exagero, há edição, há teatro nas fontes. O que não é exagero é a ansiedade que o caso ainda resolve para nós, o medo de ver o sagrado sequestrado pelo espetáculo. Note como o símbolo sobrevive no século XXI, sempre que líderes, religiosos, políticos, corporativos, transformam ritos, missas, parlamentos, reuniões, inaugurações em palcos da própria vaidade. A memória coletiva puxa lá no fundo algo bórgio. Atenção, quando o trono trata o altar como cenário, cedo ou tarde o cenário desaba, e os escombros caem sobre todos. Há também a camada humana que a lenda apaga. Lucrécia virou boneca de ventríloco. Para uns envenenadora, para outros vítima, para outros administradora eficaz de Ferrara. César é descrito como demônio ou modelo frio de eficácia. Alexandre vira sinônimo de concupiscência ambulante. Essa simplificação ajuda panfletos, atrapalha adultos. O episódio das castanhas, tomado como selo absoluto, anestesia a pergunta que interessa: como evitar hoje a captura de símbolos por agendas pessoais? Resposta prática: transparência de processos, limites visíveis ao carisma, rotina que não dependa do humor do chefe, ritos que não possam ser privatizados. Trento tentou isso à sua maneira. Organizações modernas tentam com compliance. O dilema é o mesmo, só trocou o latim. Agora feche os olhos de novo. A sala do banqueiro está vazia.
Cera em poças, taças deitadas. Um crucifixo observa do corredor. Os criados varrem restos de castanhas das frestas do mármore. No pátio, sinos tocam. Desta vez chamam para a missa da manhã. Roma acorda, compra pão, lava pedras, abre lojas e segue. Foi assim que a cidade sobreviveu a impérios, cismas, pestes e escândalos, alternando espetáculo e rotina, até que a rotina paciente vencesse. A lição Borgia se aloja aí. Uma noite arranha séculos quando revela um método. A plateia como contrato. Quem aprende essa gramática não se deixa hipnotizar tão fácil pelo próximo diretor. Se este mergulho te ajudou a ver além do rótulo, do banquete proibido ao manual do escândalo, da família máquina ao contra-ataque de pedra e incenso, fortaleça o Liturgia do Poder, o canal que troca fofoca por investigação. Deixe o like, comente qual peça desse teatro te surpreendeu mais e compartilhe. Porque a história, quando não é conto de fadas, é um espelho que não perdoa.